Destaques desta edição do PB Desporto: os jogos da Copa do Brasil em sua fase de grupos, as partidas de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o início do Campeonato Brasileiro com a análise de Antônio Manuel Góes, na opinião do PB Desporto, as negociações dos dirigentes do Flamengo para o retorno de Jesus ao clube. Tudo isso em instantes, após a nossa vinheta na apresentação de Antônio Júnior. E a gente inicia essa edição do PB Desporto direto aqui de Gando, da região do Porto Norte de Portugal, falando logo dos jogos que complementaram a primeira rodada, os jogos de ida da fase de grupos da Copa do Brasil. Em Recife, jogando em seu estádio nos aflitos, o Náutico recebeu e venceu o Cruzeiro na estreia do técnico Pepa, o português, que agora assumiu recentemente, assumiu o comando do Cruzeiro. 1-0, gol do Náutico marcado pelo Gabriel Santiago. Enquanto isso, jogando em Natal, o Grêmio visitou o ABC, que estava invicto a 32 jogos, e derrotou a equipe de Natal por 2-0, gols marcados pelo Vila Sante e pelo Bitelo. O Grêmio, que jogou com a equipe alternativa, por exemplo, não contou com o Luizito Soares, mas conseguiu a vitória diante da equipe da casa. E o Flamengo, após perder a final do campeonato estadual, naquele 4-1 para o Fluminense do Fernando Diniz, voltou a ser derrotado, dessa vez pelo Maringá, jogando na casa do adversário, na estreia da Copa do Brasil. Gols marcados pelo Bianchi e pelo Serginho. O Flamengo, que prossegue aí a sua direção, os dirigentes do Flamengo, em negociações para tentar repatriar o português Jorge Jesus, que está no Fenerbahçe, tem contrato até final de maio. Inclusive a direção do Fenerbahçe, o seu presidente, tentando renovar com Jesus, fez há 3 dias uma proposta para renovação até 2025, valor de 7,5 milhões de euros por temporada, 15 milhões de euros no total, pelo período de 2 anos. Agora teve aquele áudio do Jesus falando que quer voltar ao Flamengo, mas pediu paciência, quer cumprir o seu contrato até final de maio. Deixar rolar para ver se o Flamengo vai ter essa paciência. Tem jogos pela Libertadores, jogos pela Copa do Brasil, Brasileirão que vai começar final de semana, enfim, vamos esperar. Aliás, falar em brasileiro, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, quer a sua opinião com relação ao Brasileirão que começa no final de semana. Tem favoritos? Como é que você está vendo esse começo, hein, Antônio Manuel Góes? Sei que é um questionamento, Antônio Júnior e gente do PB Desporto, que perpassa a natural ansiedade dos torcedores Brasil afora. Saber a opinião sobre quem brigará pelo topo de cima da tabela no curso de 38 rodadas do Brasileirão da Série A deixa o campo aberto às mais variadas especulações. Afinal, muitos oscilarão no vai-vem da tabela de classificação, ao sabor da generalizada insegurança que leva a recorrentes demissões de treinadores, vários deles sem tempo mínimo de adaptar conceitos aos elencos sob seu comando. Aqui incluo as paralelas Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, um cardápio na medida de eventuais interrupções de trabalhos, à base da lógica insana de que o próximo treinador é sempre a solução de todas as estruturas mal formadas na expressiva maioria de nossos clubes, em todas as divisões do futebol brasileiro. A considerar que os estaduais funcionam como surreal pré-temporada, uma preparação valendo pontos e caneco, encerrada sob desgaste emocional das disputas, sem refresco, às vésperas das competições nacionais e continentais, daria para aferir, grosso modo, quem estaria apto a concorrer com reais possibilidades à conquista de títulos. Entretanto, não é assim que funciona entre nós, pelas já citadas interferências de humores determinantes de súbitas mudanças de comissões técnicas e retomada das perspectivas a partir da estaca zero. Como só dispomos de um campeonato estadual equilibrado, o Paulistão A1, não tenho dúvida, Antônio Júnior, em apontar o Palmeiras hoje
como efetivo candidato ao título do Brasileirão e demais torneios da temporada de 2023, à margem de eventualmente abrir mão de um deles por conta de uma estratégia que lhe garanta solidez para melhor alcançar seu objetivo. O Palmeiras pode não dispor de um conjunto de estrelas fulgurantes, do 1 ao 11, mas sequencia um projeto vitoriosamente iniciado quase no fim do pandemicamente conturbado 2020, com uma Libertadores repetida em 2021, em meio a outras conquistas de todos os níveis, sob a batuta do português Abel Ferreira. Diante dessa constatada irregularidade, decorrente da manutenção de um trabalho de racionalidade profissional, nas 4 linhas e fora delas, cabe-me bater o martelo, repito, hoje, sobre o disparado favoritismo palmeirense quanto ao sucesso, até mesmo em várias frentes, ao fim da temporada entrante. Aí me perguntarão, e os outros, à frente de cujo pelotão de expectativas figura o sempre candidato a tudo Flamengo, sem descartar respeitáveis concorrentes como Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Grêmio Internacional e outros que podem brigar no topo de cima. Os outros, Antônio Júnior, dependem de um leque de variáveis pelo caminho. No caso do Flamengo, por exemplo, impactado por um rosário sequencial de insucessos desde janeiro, a ideia religiosamente bíblica, sem efetivo plano B, no seio de seus 40 milhões de adeptos, segundo a qual só Jesus salva, a falta de cuja obsessiva intercessão divina, nascida do presépio lusitano de Amadora, tudo se resumirá a desilusão e ranger de dentes. É isso aí, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisando aí as equipes para o início desse campeonato brasileiro. Mas o assunto agora é a Champions League, os jogos da primeira mão. Nessa semana tivemos o Benfica em casa, perdendo para a Inter de Milão. O Manchester City fez 3-0 no Bayern de Munique. O Real, por 2-0, superou o Chelsea em casa, enquanto que no clássico italiano, o Milan levou a melhor diante do Napoli, 1-0. Jogos da volta na semana que vem, entre os dias 18 e 19 de abril, quando iremos conhecer as equipes semifinalistas da maior competição do futebol mundial. Mas antes de fecharmos essa edição do PB do Esporte, aqui vai uma singela homenagem ao meu amigo, ao nosso amigo, não é Antônio Manuel Góes, Arivaldo Maia, um dos maiores narradores do rádio esportivo brasileiro, várias Copas do Mundo, Olimpíadas, enfim, inúmeras competições, 50 anos de profissão, sempre dando o seu máximo. Um grande amigo que eu tive o prazer de trabalhar por 3 anos no timaço da Rádio Gazeta, em Maceió, Alagoas. E aqui vai, Ari, para você, uma singela homenagem e o meu muito obrigado por tudo que você fez pelo rádio esportivo do Brasil. E um prazer imenso, repito, trabalhar com um amigo. Trabalho pelo time do CGB, Eric a cabeça, levanta a bola, tentando chegar no campo de ataque, Willis, fechou o Xandão por ali, se atrapalhou, a bola sobrou no Neto Baiano pro gol! Gol! Xandão na zaga do CSA, roubando a bola, Neto Baiano, simplesmente o Baiano entrou, tocou no fundo, como afundando o CSA no começo do jogo, a revelação fascinante do Galo. É uma falta boa pro CSA. Eu sou o Alagoano. Quem sabe agora o primeiro gol de Alagoas. A bola vai interior, Costa deixando a passagem para o Marcos Antônio, prepara a bomba, levanta pro gol, a zaga testa o balão de chance em altura, tenta fazer a festa do CSA, a zaga tirou, arreliou, rebota do CSA para gol! Do CSA, Gustavinho! Pegando de primo a bomba, levantando, tocando, levantando no fundo do gol, uma bomba, o CSA abre o placar do Estado Retalá,
final do primeiro tempo. Eu sou o Aguano. Olha a confusão em cima do Bandeira. 32, CSA faz o primeiro gol do jogo. É isso aí, meu caro Arivaldo Maia. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pelo seu trabalho e por ter trabalhado contigo. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.